Olá, o Plano Cicloviário de Campinas, apresentado oficialmente pela Prefeitura no começo de abril, vai atingir mais de 122 quilômetros de ciclovias no município nos próximos anos. Para saber como serão feitos os investimentos, o tempo das obras e os desafios dessa iniciativa, que pretende fazer a bicicleta e do uso da bicicleta um meio de transporte sustentável e também integrado ao transporte público coletivo, eu recebo o secretário da pasta, Carlos José Barreiro, o presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara, vereador Jorge Schneider, do PTB. O Sistema Cicloviário de Campinas foi criado através de uma lei de autoria do vereador pedetista Luiz Iabico, que também é o nosso convidado de hoje. Nós estamos pela TV Câmara Campinas, no 61.3 em UHF Digital. Continuamos com a nossa transmissão pelo canal 4 da NET. E você que está em casa nos assiste ainda pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Secretário, obrigado pela presença. Vereador Jorge Schneider, vereador Luiz Iabico. Secretário, quais foram a Prefeitura, então, finalmente aí anunciou o lançamento de um plano cicloviário. O que ele consiste, basicamente? Já se foi estruturado? Quais as regiões, quais as principais avenidas em que ele vai começar? O que a gente pode dar de start aí para o plano cicloviário de Campinas? Bom, esse plano cicloviário ele foi criado considerando algumas premissas que são extremamente importantes e que nós fizemos questão de contemplar nesse projeto. A primeira premissa é que ele pudesse ser um plano com uma característica das ciclovias de forma espraiada em todo o município. Isso significa que nós teremos ciclovias permanentes. Depois nós podemos até comentar um pouco, explicar a diferença entre o que é uma ciclovia, o que é uma ciclofaixa, o que é uma ciclorrota, que constam esses termos no nosso plano, para o nosso telespectador e ouvinte poder saber exatamente o que nós estamos falando. Mas ele, então, de forma espraiada nas regiões, significa que as ciclovias permanentes estarão localizadas em todas as regiões do município de Campinas. No nosso plano, que está disponível no site da INDEC, no site até da própria Prefeitura, ele mostra, para quem quiser ver, uma foto no final, uma foto estilizada, né? E ali você pode ter uma visão clara do que eu estou dizendo. Comparando com a situação atual hoje, que nós temos poucos quilômetros de ciclovias, hoje nós temos cerca de 11 quilômetros de ciclovias e 16 quilômetros de ciclorrotas, hoje existentes no município. E nós vamos contar no futuro com esses cerca de 120 quilômetros, 122 quilômetros de ciclovias espalhadas no município, além de ciclorrotas que também serão ampliadas. Então, olhando essas duas fotos, dá para ter uma ideia precisa do que eu estou dizendo, que é esse espraiamento geográfico por todo o município. O que são as ciclorrotas, secretário? Ciclorrota é o seguinte, aproveitando a oportunidade, a ciclovia é uma via para utilização exclusiva de cicloequipamentos, ou seja, bicicletas que não contêm motor, porque os ciclomotores, que são as motocicletas e coisas do tipo, têm que usar as vias públicas tradicionais, onde estão os veículos, os ônibus e os caminhões. Então, as ciclovias são faixas exclusivas, segregadas da via pública urbana para a utilização, então, das bicicletas. Quando nós falamos de ciclorrotas, o conceito é um pouco diferente. Ciclorrota é uma via pública que também é utilizada por bicicletas. Então, elas convivem com o tráfego urbano tradicional. Então, a ciclorrota ela se diferencia da via urbana normal porque ela tem uma sinalização toda específica e apropriada para aquele tipo de transporte. Então, tem semáforo específico, tem sinalização para o pedestre, uma série de outras coisas, mas ela convive com o trânsito urbano. É claro que você não pode implementar indiscriminadamente ciclorrotas no município, porque algumas vias de um município, e Campinas não é uma exceção, elas não comportam o uso de bicicletas juntamente com os veículos das vias urbanas comuns. Então tem que ter esse cuidado. E aproveitando o ensejo, a ciclofaixa ela é uma ciclovia, ou seja, ela tem uma destinação específica para a bicicleta, mas ela é utilizada apenas em alguns momentos. Então, por exemplo, nós temos duas ciclofaixas que são as mais tradicionais, que nós fazemos toda a sinalização e a segregação das vias urbanas para os finais de semana elas serem utilizadas pelos ciclistas. Uma fica ali na região em torno da Lagoa do Taquaral, né, do Parque Portugal, e vai pela Norte e Sul e tudo mais, que ela é normalmente aos domingos de manhã, em alguns feriados, como nesse
feriado de ontem elas estavam funcionando, e outra na região do Ouro Verde. Isso são ciclofaixas, então elas funcionam só em alguns horários específicos e são utilizadas mais para lazer, como eu mencionei. As ciclorotas não são perigosas, secretário, misturar as bicicletas? O campineiro tem já essa educação de conviver com as bicicletas no trânsito? Olha, a questão da educação do trânsito é um problema não só para as bicicletas. A gente percebe, e nós analisamos muito as condições das vias públicas, percebe um comportamento bastante condenável de alguns motoristas que utilizam as vias públicas. Sejam eles motoristas de ônibus, de caminhões, de motocicletas, de automóveis, e mesmo outros utilitários das vias públicas, que são os pedestres, que também têm atitudes bastante condenáveis, porque eles não respeitam a sinalização também, atravessam as vias fora da faixa de pedestres, correndo o risco dele próprio e colocando em risco a vida de outras pessoas, na hora que um acidente acontece. Então, essa preocupação com as bicicletas não é uma preocupação exclusiva para as bicicletas. É claro que você pensar que uma bicicleta que não tem motor depende apenas da força física do ciclista, né, que está ali sentado em cima da bicicleta, ela evidentemente é um veículo mais frágil e mais vulnerável do que é uma motocicleta, um caminhão, um ônibus ou um automóvel. Mas se você fazendo uma ciclorota bem sinalizada e em regiões em que isso é possível de ser feita pela densidade de uso da bicicleta naquela região, pelo tamanho das vias naquela região e uma série de outros fatores, é possível criar algumas ciclorotas. Então nós pretendemos, em alguns locais muito especiais, nós criarmos algumas ciclorotas no município de Campinas, entendeu? Isso está no nosso plano, nesse plano cicloviário. Vereador Elizabeth, como está essa questão da cultura? A gente está falando da educação no trânsito, do respeito com o pedestre, com a pessoa que usa a bicicleta. O senhor é o maior incentivador aí de uso de bicicleta, não é à toa que é o autor da lei que cria o plano cicloviário na cidade de Campinas. A gente evoluiu nessa questão da cultura de usar a bicicleta como meio de transporte e no respeito no trânsito? Rafa, cumprimentando você primeiramente, vereador Schneider, secretário Barreiro e telespectadores. Quando nós debatimos essa lei, a qual foi aprovada depois com muito debate, muitas reuniões com o secretário da época da INDEC, técnicos da INDEC, Rafa, um dos pontos fundamentais nesse projeto que virou lei é a parte da educação do trânsito. Tanto que vários artigos contemplam essa questão da educação no trânsito na lei que foi aprovada, que foi sancionada. E eu acho que hoje, Rafa, você perguntou hoje como é que a população estaria encarando a questão da educação no trânsito. As ciclovias estão sendo criadas em várias grandes metrópoles do país, né? A capital, São Paulo, é um exemplo disso. Várias ciclovias estão sendo criadas e o debate está sendo muito forte na imprensa, né? Isso leva a reflexões do motorista de carro. Quer dizer, ele já está antevendo, ele já está vendo que ele terá que tomar cuidados com os ciclistas daqui para frente. O trânsito cada vez mais complicado, a opção mais simples, mais barata, exceto o ônibus, não é? E o futuro metrô aqui em Campinas, são as bicicletas, não tem outra saída. Nós não teremos como nos movimentar na cidade daqui a 10, 15 anos, provavelmente, com o adensamento exagerado de veículos, né, secretário, né, vereador? Então, eu acho que desde já a população terá que estar consciente que terá que respeitar o ciclista. Ao mesmo tempo, a lei contempla isso. A INDEC será responsável por criar vários setores, visitar várias escolas, incentivar as crianças e educar as crianças que são os futuros motoristas dos veículos. E a gente pode pensar nessa cultura, existe essa cultura de usar a bicicleta em Campinas como meio de transporte? A gente vê isso nos bairros mais distantes. Sim. Mas na região central, nos bairros mais próximos da região central, a gente dificilmente vê pessoas andando de bicicleta. Talvez hoje por medo de não ter uma via específica para isso ou qualquer coisa do tipo. Mas o senhor acredita numa adesão dessas ciclovias como meio de transporte, que também é um dos objetivos? Eu acredito plenamente nisso. Eu acho que depois que o secretário anunciou essas medidas de contemplar a cidade com 200 quilômetros de ciclovias futuramente, daqui a 2, 3 anos,
com certeza a população estará enxergando, não é, uma forma tranquila de se locomover pela bicicleta, né? Hoje isso é difícil mesmo. Hoje, se você imaginar que você vai sair lá do Castelo, descer a Andrade Neves, pegar a Francisco Glicério, chegar aqui na Câmara, você fica assustado, porque você não tem um espaço reservado, seguro, adequado para o ciclista, né? Mas futuramente, né, a Norte Sul e outras vias da cidade facilitarão essa locomoção através de bicicleta, porque o ciclista terá o seu local para transitar com a sua bicicleta, sendo respeitado pelo motorista, porque essa parte da educação também faz parte dessa evolução do sistema cicloviário aqui na cidade de Campinas. Vereador Jorge Schneider, o senhor recebeu o secretário e a equipe da INDEC no dia 10 de abril, através da Comissão de Planejamento, para ouvir falar aí os detalhes do plano cicloviário. Hoje, como comissão responsável por acompanhar e fiscalizar os trabalhos aí no que diz respeito ao transporte, como que a comissão viu o lançamento aí no primeiro tempo aí, como que viu esse plano cicloviário? Rafa, eu garanto a você que existe em Campinas hoje uma demanda reprimida muito grande de ciclistas, de pessoas que têm o seu interesse por necessidades, às vezes até físicas, de se utilizar uma bicicleta. E quando eu vejo a prefeitura que desde 2008, com a aprovação da lei do vereador Luiz Iabico, nós tivemos uma projeção para Campinas que hoje está sendo concretizada. Então nós estamos vendo com muita alegria isso aí. Eu, enquanto vereador já de alguns mandatos, eu vejo que agora nós temos um prefeito e um secretário que resolveram, de uma maneira assim, total, aderir também a esse plano. Porque não adianta nada nós acharmos que uma lei vai resolver o problema, que a lei do vereador Luiz Iabico vai resolver. Não. O governo precisava de uma lei partindo de um vereador para que se regularizasse e indicasse o caminho de como se fazer um plano cicloviário em Campinas. E isso aí se complementa hoje, 7 anos após, nós vemos hoje isso aí sendo concretizado em Campinas. Para nós, enquanto vereadores, enquanto comissão, é um gol favorável à cidade de Campinas. Porque quem não vai gostar muito é o fabricante de medicamento, de pressão alta, de colesterol, de diabético, né? Por quê? Porque quem faz exercício vai estar menos propenso a isso. E nós veremos que a população de Campinas vai aderir, sim. Existe uma demanda muito, muito reprimida. Eu costumo dizer que nós temos um movimento mais organizado hoje em Campinas, é o movimento de defesa dos animais. Agora, tão grande quanto é o movimento dos adeptos ao ciclismo. Não tenha dúvida disso. Que com a influência deles também foi pensado no plano cicloviário, né, secretário? Quando a gente fala Sim. de 2008, que foi a lei do vereador Luiz Iabico, 7 anos se passaram. A gente pode dizer que é um plano tardio ou a gente pode dizer que é um plano responsável? Antes, se demorasse 7 anos para se pensar num plano 100% executável, o que a gente faz a gente criar esse plano 7 anos depois da elaboração da lei? Na realidade é o seguinte, eu não diria nem que ele é tardio, nem que ele é um plano responsável. Tudo tem uma fase de amadurecimento, na minha opinião. E aqui o município de Campinas, após a criação desta lei, pelo vereador que está aqui ao meu lado, Luiz, que é uma pessoa criativa, e teve essa iniciativa e batalhou por isso, e eu tenho certeza absoluta que naquela época, talvez as condições de contorno não fossem tão favoráveis como elas são hoje, não são ainda extremamente favoráveis. É claro, a hora que a gente desenha um plano como esse, nós não imaginamos que nós vamos ter adesão maciça da população, que aquele que vai ter a ciclovia passando em frente à casa dele, que ele vai aplaudir de pé. Talvez ele não goste, porque hoje vai atrapalhar um pouco a entrada e saída do automóvel da sua garagem, ou coisa do tipo. Então a gente espera que algumas pessoas ainda da população vão levar um certo tempo também para entender que o mundo de hoje é um mundo diferente. A tendência mundial, e a gente observa isso nas principais cidades do mundo, é uma tendência de criar alternativas de ciclovias, que é o que nós estamos falando aqui, porque elas não só correspondem a uma demanda da população por um veículo que ele é ambientalmente sustentável, porque ele não polui, ele é extremamente saudável, como mencionado aqui pelo meu amigo Jorge, né, destacando essa questão aí que, é claro, você andar de bicicleta é muito mais saudável do que você sentar no seu carro,
e andar de automóvel, ou mesmo no transporte coletivo, você está contribuindo com a sua saúde. Além disso, ele traz algumas vantagens, que é uma vantagem daquela própria convivência, que é uma coisa que o mundo moderno foi nos tirando. Você andar de bicicleta, você está em contato com a natureza o tempo todo e com as pessoas à sua volta, como se estivesse andando a pé. É completamente diferente você andar a pé pela cidade ou andar dentro de um automóvel, mesmo dentro de um ônibus. Então, esse novo modo de viver é a tendência não só aqui no Brasil, como em todos os lugares do mundo. Um país que é um exemplo na parte de ciclovias é a Holanda. A Holanda hoje ela deve ter uns 4.000 quilômetros de ciclovias. Tudo bem, a topografia do país favorece, porque é um país muito plano, até chamado de Países Baixos, né, porque a Holanda ela fica até abaixo do nível do mar, na sua extensão toda. Mas não é só isso, é uma cultura que foi gradativamente sendo implantada. Quando isso começou há mais de um século atrás, certamente não tinha uma adesão também maciça. Então, o que a gente espera de consequências de um projeto como esse? É um projeto de grande envergadura. Esse plano vai exigir um esforço extremamente grande do município para poder executá-lo. A Secretaria de Transportes, na qual eu estou hoje, e a INDEC, elas vão capitanear a implantação desse plano, vão liderar esse processo todo. É um processo grande, é um processo complexo e exige um grande planejamento. Por isso que eu disse que é um plano que foi amadurecendo ao longo do tempo. Então, hoje nós podemos dizer o seguinte: depois de um amplo debate com a sociedade organizada, nasceu esse plano. Nós fizemos contatos e tivemos a participação intensa de diversas associações de cicloativistas do município de Campinas, além do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Com esses grupos, nós estivemos discutindo muitas vezes, fizemos workshop, debatemos isso e chegamos ao que nós estamos apresentando. Então, agora nós estamos entendendo que esse plano ele atende aos anseios da população, nas diversas regiões da cidade. E nós vamos implementando. É claro, como qualquer plano, ele tem que prever aprimoramentos ao longo do tempo. Nós não esperamos que esse plano, daqui a 5 anos, não tenha nenhum tipo de aprimoramento. É evidente que ele tem que ter. E isso vai nascer dessa demanda que vai crescer da própria população, que a população vai começar a utilizar as ciclovias que nós estamos criando e ela vai sentir prazer em fazer aquilo e vai gerar naquela população expectativa de outros trajetos. Então, eu creio que a tendência, em algum tempo, nós tenhamos o nosso município ainda mais capilarizado com ciclovias, permitindo um transporte gostoso através da nossa cidade. Esse é o programa Questão de Ordem. Hoje a gente está discutindo o lançamento aí do plano cicloviário para a cidade de Campinas e também outras questões de transporte. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, hoje discutindo o novo plano cicloviário da cidade de Campinas e também outros assuntos sobre o transporte da cidade. Para isso eu recebo o secretário da pasta, Carlos José Barreiro, também está com a gente o vereador Jorge Schneider, do PTB, ele que é o presidente da Comissão de Planejamento Viário e de Mobilidade Urbana aqui da Câmara Municipal de Campinas, e também o vereador Luiz Iabico, do PDT, ele que é autor da lei que estimulou aí a criação do plano cicloviário na cidade. Eu lembro você, telespectador, que quiser participar do nosso programa, dando até sugestões de temas ou até a sua crítica a respeito do assunto que a gente vai discutir, que entre nos nossos canais no Facebook, a nossa página é TV Câmara Campinas. Você pode nos acessar através do Twitter, no @Câmara Campinas, ou ainda no e-mail da nossa redação, que é o redaçãotv@campinas.sp.leg.br. Secretário, a gente falou um pouquinho aí dos objetivos e do que se pretende com o plano cicloviário. O que a gente tem para começar o plano? Já se tem primeiras vias estruturadas? O que de primeiro passo vai acontecer? Muito bem. Nós temos, como eu estava dizendo agora há pouco, uma parte de ciclovias e ciclorotas que já estão no município há muito tempo. Foram criadas no passado e estão aí localizados, totalizando cerca de 11 quilômetros de ciclovias e cerca de 16 quilômetros de ciclorotas, dando um total de 27 quilômetros, esse que Campinas tem. No nosso plano, nós prevemos a implantação daquele projeto todo, que é em torno de 95 quilômetros na primeira fase, implantando por etapas.
Como é que nós fizemos isso? Nós, então, agrupamos algumas ciclovias que têm uma proximidade geográfica e até por facilidade de implantação, porque nós já conhecemos a topografia da região, sabemos que o projeto, então, vai ser um pouco mais fácil de ser executado e, consequentemente, a obra também mais rápida e mais barata. Então, nós fizemos esse agrupamento e isso deu 5 pedaços, 5 pacotes. Cada pacote desses tem em torno de 18 a 20 quilômetros de ciclovias. Então, esses 5 pacotes totalizam cerca de 100 quilômetros, né? Qual é a ideia que está sendo desenvolvida? Nós vamos construir essas ciclovias. Primeiramente, nós vamos focar nos projetos, porque algumas cidades optaram por construir ciclovias sem fazer projetos. Nós não vamos fazer isso, já tomamos essa decisão. Assim como não construímos ciclovias sem ter um plano cicloviário antes. A pressão em cima do poder público, desde o anúncio do prefeito Jonas Donizete, no seu programa de governo, que ele iria construir 100 quilômetros de ciclovias nos 4 anos do seu mandato e tal, você pode imaginar a pressão dessas associações, das pessoas que usam as bicicletas em cima do poder público. Mas eu, ao chegar na secretaria, na INDEC, segurei essa pressão, porque eu falei, olha, sem ter um plano completo, avaliando toda a sua dimensão, que nós possamos desenhar isso corretamente e sem, depois, nós desenharmos como que os projetos serão feitos, nós não vamos construir ciclovias. E foi isso que a gente fez. Então, nós construímos o plano e agora nós pretendemos executar os projetos. Então, nós vamos abrir um processo de licitação com 5 lotes, como eu mencionei há pouco, e esses 5 lotes nós vamos primeiro nos dedicar aos projetos. Eu apresentei outro dia aqui na Comissão de Mobilidade Urbana, que o vereador Schneider é o presidente, outro dia, como é que nós pretendemos fazer isso. A ideia é que no ano de 2015, ao longo desse ano, nós façamos todos os projetos. E a partir de um determinado momento, que alguns projetos de regiões como essa que eu mencionei, que são regiões próximas, que têm uma facilidade de implementação, e as ciclovias sejam mais fáceis de serem construídas, nós já possamos começar a construir as ciclovias. Então, simultaneamente à realização de alguns projetos que continuarão sendo feitos, nós pretendemos iniciar a construção de algumas ciclovias. Tudo se fecha, se correr tudo como nós estamos planejando, porque tudo está sendo feito de forma muito bem planejada, até o final do próximo ano nós estaremos completando essa etapa desse ciclo, desse conjunto de ciclovias. No nosso plano, ele prevê 3 outros pedaços, 3 outros grandes trechos. Um deles diz respeito ao BRT. Nós previmos que no entorno dos eixos do BRT, porque como a gente já divulgou algumas vezes, o BRT é um sistema de ônibus rápidos, né, em faixas exclusivas, em corredores exclusivos, nada mais é do que isso, esse nome, e esses corredores aqui desenhados, por razões do adensamento que foi feito urbano na cidade de Campinas, eles não permitem a construção de ciclovias nos próprios corredores do BRT, a menos que houvesse grandes desapropriações que nós não faremos. Então, como é que nós vamos conciliar esse interesse? Nós vamos criar algumas ciclovias no entorno dos nossos eixos do BRT e essas ciclovias integradas às estações de transferência. Então, as pessoas vão poder se deslocar das suas casas de bicicleta, chegam numa estação de transferência, que nada mais é do que um terminal de ônibus, né, do BRT, sobe no ônibus e vai para onde ela quiser. E ali naquele terminal, naquela estação de transferência, nós teremos os chamados paraciclos, né, que são os locais onde você deixa a sua bicicleta com segurança. Você vai até o local que você quiser, volta de ônibus, para de novo, pega a sua bicicleta e vai para sua casa. Porque não faz muito sentido ter a ciclofaixa seguida do BRT, né? Não tem o menor sentido e nem tecnicamente é possível fazer isso aqui, a menos que de um grande investimento com grande desapropriação. Então, por isso que nós abortamos. Um outro pedaço desse projeto são ciclovias que nós entendemos que elas têm características com uma construção, até pela topografia, um pouco mais difíceis de serem feitas, mais caras. Então, nós vamos fazer isso a partir da consecução desses primeiros 5 blocos. Esse é um outro conjunto.
E tem um outro conjunto que nós pretendemos fazer ainda este ano, que é um conjunto de 9 ciclovias. Algumas delas elas estão já colocadas por nós em termos de ajustamento de conduta para algumas empresas que fizeram grandes empreendimentos no município, então tem algumas ciclovias que são assim, e outras que nós vamos fazer pela própria administração, coordenados pela Secretaria de Transportes, pela INDEC. Nós vamos fazer algumas ciclovias até para testar o nosso modelo. Esse modelo nunca foi executado aqui em Campinas, não há uma experiência anterior, nem da Prefeitura, nem nenhuma das secretarias, muito menos da nossa, da INDEC. Então nós vamos fazer o teste do modelo, o aprimoramento do modelo através da consecução com recursos da própria municipalidade de algumas ciclovias ainda esse ano. Esse conjunto inicial, ele corresponde a cerca de 16 quilômetros. Então são ciclovias que vão estar na Norte-Sul, como já mencionado aqui, na Washington Luiz, na Teodoro de Almeida Camargo, em outras regiões do município, na Nova Aparecida, perto do terminal Padre Anchieta. Esse conjunto de ciclovias, esses 16 quilômetros, então vão já dar o start inicial, né? A gente está dizendo que esse vai dar aquele gostinho de que isso funciona, que é viável, que é um meio de transporte possível, que Campinas poderá ter isso. E aí nós, com isso sendo executado, nós vamos com calma fazendo os projetos e essas etapas que eu mencionei. Quando a gente fala de pegar uma Norte-Sul e colocar uma ciclovia onde já não se tem, qual que é a diferença de ciclovia e ciclofaixa, secretário? Tem alguma? A ciclofaixa, sim, a ciclofaixa ela é utilizada mais para lazer, em momentos especiais, como aquela do Taquaral. Que é a do Taquaral. Isso. Quando a gente fala da ciclovia, de colocar uma ciclovia numa Norte-Sul, por exemplo, Sim. Falando de obra, a gente tem apenas que demarcar a avenida e a sinalização permanece a mesma que a do trânsito. Quais são, na prática, o que tem que ser feito? Muito boa pergunta, viu, Rafael? É o seguinte, nós vamos fazer 2 tipos de ciclovias, basicamente. Umas que serão ciclovias nos corredores centrais das grandes avenidas. A Norte-Sul é um exemplo desse. Então, o que nós vamos fazer? Para quem conhece bem aquela região da Norte-Sul, sabe que tem um canteiro central, né? Grande, lá de grandes proporções e tal. Nós vamos utilizar uma pequena parte daquele canteiro central, evidentemente sem destruir a vegetação que está lá, sem tirar árvores, sem nada. Nós já estamos fazendo esse projeto e naquele canteiro central, então, nós vamos colocar ciclovias ali. Esse é um tipo de ciclovia. Ela tem uma determinada característica, uma dificuldade de ser executada e um determinado custo. Existem outras ciclovias que serão implantadas no próprio leito carroçável das vias. É um outro tipo. Então eu pego uma via pública que tem espaço suficiente, que eu consigo readequar o espaço para o restante da frota, né, de veículos ônibus ou veículos automóveis ou caminhões ou motocicletas e consigo segregar um espaço para fazer uma ciclovia. Também vamos fazer ali. Mas também não é simplesmente chegar lá e demarcar o chão. Ela tem que ter uma topografia, tem que ter uma reconstrução do solo para poder permitir que a bicicleta circule com segurança, sinalização viária, uma série de coisas. Por isso que exige projeto. Então vai ser um outro tipo que nós vamos executar também. Então, algumas dessas mencionadas deste ano, elas serão utilizando os canteiros centrais das principais avenidas. A Norte-Sul é um exemplo, a Washington Luiz é um outro exemplo, a Teodoreto de Almeida Camargo é um outro exemplo. São ciclovias que nós vamos privilegiar o uso do canteiro central. Então, aí, é claro que para executar uma obra dessa também, como eu disse, não é uma obra trivial, é uma obra que tem que ser feita com todo cuidado, então nós vamos ter que também, durante a obra, ver como é que nós vamos sinalizar lá o trânsito, porque vai ter obra ali naquele momento. Então, tudo isso é uma preocupação que temos, fazer as coisas com muito planejamento, para que seja bem feito o resultado, que não seja uma coisa que daqui a alguns anos tem que fazer de novo porque foi mal feito, que isso é muito comum a gente perceber, né? Em algumas obras públicas, você vê por aí, em tudo quanto é lugar, obras que depois de um certo tempo elas se deterioram só pelo uso, quer dizer, porque foram mal construídos, não tem manutenção adequada, quer dizer, tudo isso vai exigir da nossa administração um cuidado muito grande. E nós vamos ter isso para poder fazer uma coisa bem feita. Existe uma regra para ciclofaixa, direita ou esquerda? Porque a gente fala de, por exemplo, a gente está falando de uma Glicério que está sendo refeita aí. Okay. Uma avenida Francisco Glicério, que a gente sabe que hoje já tem a ciclovia. Né? Já se passa pela Glicério a ciclovia de lazer. Não. Né?
Ela não passa por ali? Não, a ciclofaixa de azeite não passa. Em nenhum momento passou pela glicério, Passou, secretário? Já houve isso no passado, sim, houve, mas no momento, hoje não. Mas seria só nesses momentos, né? Você pegar um domingo de manhã, por exemplo, e utilizar para isso. Não se pensa em fazer em grandes avenidas? Se pensa sim. E aí como que vai fazer com os pontos de ônibus? Tem que se pensar em fazer do lado oposto Então, ou se repensar? Tem tudo isso para se colocar no papel. Exatamente, é isso aí. Você pega um exemplo de uma glicério, né? Você tem uma faixa com um único sentido de direção. Né? No caso da glicério, o sentido de direção é da Orozimbu-Maia em direção aqui da BAN. Ok. Então, se tem uma faixa, uma avenida que só tem um sentido de direção, a construção da ciclovia ela vai ser mais facilitada ou menos facilitada se eu tirá-la do leito próximo dos pontos de ônibus. É claro. Então, por exemplo, no caso de uma glicério, a gente estaria não utilizando a faixa direita, que é onde estarão circulando os ônibus, que vai ter uma faixa exclusiva de ônibus na faixa direita, e utilizando o lado esquerdo, para facilitar isso. Agora, quando é uma via que tem mais de uma mão de direção, então o problema muda de figura. Então tem que ser analisado com outros critérios e com outro cuidado. Em alguns lugares do mundo, que você vê também, mesmo em vias que não tem canteiro central, o que eles fazem, que se faz em alguns países, é segregar um trecho central da avenida, não tem canteiro. Eles segregam aquilo e fazem uma ciclovia bidirecional na faixa central, não próximo das guias, né, das calçadas, entendeu? Então é uma coisa que, mas isso nós vamos estudar caso a caso. Já temos uma ideia nesses casos, mas vamos estudar, na hora que a gente for sentar para fazer o projeto, nós vamos ver isso com todo cuidado e toda a atenção. Como que a comissão tem visto esses planos de execução, vereador? É mais práticos pensar passo a passo no que vai se fazer, Schneider? É gozado, né? Enquanto nós não estamos no assunto, nós não temos o olhar técnico, né? Agora que eu estou na comissão, como presidente da comissão, eu desci para o litoral há um mês atrás e eu percebi que em Santos, no meio das avenidas, se você for na Avenida Ana Costa, bem no meio, no canteiro mesmo, uma coisa muito bem organizada, com semáforos, mas muito bem organizada. Aí você anda mais 20 quilômetros, chega no Guarujá. No Guarujá já é segregado. Do lado direito, na orla da praia e tal, mas no leito carroçável. Então você percebe que assim deve ser mesmo em Campinas. Olhar caso a caso. Porque para uma região é muito bom de um jeito, para outra região é bom de outro. Para uma avenida é bom de um jeito. Eu acho que é assim que deu. Porque se nós engessarmos o projeto, nós vamos ser injustos com algumas regiões e justos com outra. E isso aí me chamou muita atenção. Eu passei a olhar esse critério, essa forma de trabalhar. Se você vai a Rio Claro, você vê a forma com que eles trabalham e a educação com que já tem o povo de Rio Claro hoje no tocante a bicicletas é uma coisa fantástica. Em Dayatuba, a mesma coisa. Isso aí é a evolução do cidadão. O cidadão vai vendo que a necessidade do vizinho dele não é a dele é de um veículo, mas o do vizinho é de uma bicicleta. Um neto dele, um filho dele, um sobrinho dele precisa da bicicleta. Então ele passa a desenvolver dentro dele esse respeito. Inclusive a respeito dos estacionamentos mesmo, olhando pelo lado do respeito ao cidadão. Porque a pessoa que eu fiz o projeto de lei, onde os shopping centers, o supermercado tem que ter uma área de estacionamento para que possam ver as bicicletas serem estacionadas. Porque como é que nós podemos incentivar as pessoas a utilizarem, como a prefeitura está fazendo, muito bem feito? Vai gastar-se um dinheiro muito grande do contribuinte para pedir a ele, vá de bicicleta. Tá bom, mas vou estacionar onde? Se eu quero fazer uma compra no supermercado. Se eu quero ir num shopping, buscar alguma coisa rapidamente com uma bicicleta. Onde eu vou estacionar? Então são coisas que se completam. É a evolução do ser humano. Eu acho que assim é que nós vamos conseguindo o executivo, o legislativo, tendo a visão da população para todos os assuntos. Lembrando que esse projeto seu foi aprovado em primeira discussão na última sessão, né? Já foi em segunda, já. Já foi em segunda. Então já está para sanção. Já em breve os supermercados, shoppings já vão ter que se preparar para ter. E não é penalidade para eles. Isso aí é um atrativo que eles vão dar àqueles que querem consumir nos seus estabelecimentos. Eles têm que encarar isso aí como uma evolução. Quer dizer, eles vão ter o direito de permitir que as pessoas estacionem. Vai atrair mais clientes, não tenho dúvida disso.
Esse é o programa Questão de Ordem, hoje discutindo o plano cicloviário de Campinas. Nós vamos ao intervalo, já voltamos para o último bloco. Até já. Olá, estamos de volta. Esse é o programa Questão de Ordem, hoje conhecendo detalhes do plano cicloviário da cidade de Campinas. Para isso eu recebo o secretário de Transportes, Carlos José Barreiro. Também está com a gente o vereador Jorge Schneider, ele que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Campinas. E também o vereador Luiz Iabico, que é autor da lei que gerou aí o plano cicloviário para a cidade. Vereador Luiz Iabico, a gente falava no último bloco a respeito os lugares de Campinas já começarem a se adaptar aos estabelecimentos. O vereador Jorge Schneider falou da lei dele, já aprovada em segunda discussão na última quarta, que cria nos supermercados e shoppings bicicletários. Mas o senhor, já pensando em 2008, quando criou a lei do plano cicloviário, já também pensou em que a Câmara Municipal de Campinas estivesse sintonizada com isso. E para isso a gente já tem um bicicletário aí que é de sua autoria, né? Exatamente. Pensando nisso, a lei já contempla, mas esse projeto de lei do Schneider realmente é uma coisa à parte. Ele teve essa iniciativa extremamente importante, porque nós, quando projetamos, nós pensamos nas praças e locais públicos, né? E o secretário já está atento a isso. E locais públicos é a Câmara Municipal, que já tem um bicicletário. Em algumas situações, em algumas estações de transferência já existem alguns bicicletários, né, secretário? Mas nessas questões de shoppings e grandes centros de comércio, o Schneider foi muito feliz em colocar isso, porque esse é o futuro da cidade. Rafa, não tem como nós pensarmos nos pequenos deslocamentos, né, para uma compra rápida e você não ter onde estacionar a bicicleta. E, aliás, o secretário está aqui, eu fico, assim, vamos dizer, muito feliz com a iniciativa real da secretaria de tirar do papel e tornar realidade um projeto desse tipo, porque é o futuro da cidade. Ao mesmo tempo, secretário, não querendo entrar na linha de pergunta da Rafa, mas o que me deixa um pouquinho, talvez, preocupado é a questão da violência. Quando o Schneider fala em estacionar a bicicleta e deixar a bicicleta segura com uma trava, com um cadeado, né? Eu sempre fico imaginando, secretário, se lá no futuro nós teríamos algum tipo de problema com relação à violência, ou a integração com a Guarda Municipal ou com outros setores de segurança estariam já sendo planejados na sua ideia com relação a isso. Nos demais quesitos, Rafa, a iniciativa da INDEC, dos parceiros que a Secretaria está buscando na construção, nos TACs, né, nos termos de acordo de compromisso com os grandes empreendedores. Tem uma avenida muito grande agora, vai ser a Avenida Mackenzie, de 8 quilômetros, com uma ciclovia de primeiro mundo, né, 3 metros de largura, iluminado, acima do nível carroçável. A gente imagina uma cidade realmente muito futurística, com ciclovias belíssimas. Essa da Norte-Sul, eu estou ansioso para ver como é que vai ficar, mas já imagino, né, o capricho que a administração municipal terá em executar esse projeto na Norte-Sul, que é uma das mais bonitas aqui da cidade, né, secretário? Então, eu só tenho a ficar muito esperançoso com o sistema cicloviário aqui da cidade de Campinas. Já se pensou nessa questão da segurança que o vereador Luiz Iabico falou, secretário? Olha, muito bem colocada essa questão pelo vereador Luiz. Eu acho que o problema da segurança é uma coisa que nos preocupa muito em todos os aspectos, essa questão, quando nós estamos falando das ciclovias. Algumas providências nós estaremos tomando para minimizar esses riscos. Por exemplo, em todas as nossas estações de transferência, em todos os nossos terminais, nós temos e teremos ainda mais aperfeiçoado um sistema de monitoramento por videocâmeras, né? Nós vamos monitorar 24 horas, em tempo real, esse sistema. A INDEC está criando uma central de monitoramento. Não vai ser feito pela Sincamp? Então, a INDEC está criando uma central de monitoramento do sistema de transporte público, integrada às câmeras que a Sincamp já tem. Então, nós vamos estar monitorando o transporte juntamente com o monitoramento das câmeras dessas estações, desses terminais. Isso tudo é integrado à Polícia Militar, à Guarda Municipal, que são os responsáveis pela manutenção da segurança pública, efetivamente. Então, essa é uma medida que nós
tomaremos e que estamos preocupados. Uma outra coisa importante é que em todos esses locais nós teremos profissionais da própria INDEC. Então nós vamos ter pessoas lá não só para orientação, né, dos ciclistas, olha, estaciona sua bicicleta aqui, tome cuidado para colocá-la adequadamente estacionada, coloque aí um cadeado, coisa que o valha. Pensamos até em algumas coisas muito melhores do que isso, que tem uma estrutura já de apoio ali local para a guarda da bicicleta. Tudo isso vai ser em função do uso. Quanto mais uso, mais ações nós vamos ficar incentivados a implantar, entendeu? Para preservar essa questão, que o cara larga a sua bicicleta com segurança, ele sabe que ele vai poder ficar tranquilo, que quando ele voltar a sua bicicleta vai estar ali, vai pegá-la sem nenhum problema e vai para sua casa sem nenhuma dificuldade. E essa é uma preocupação. Outra grande preocupação com a questão da segurança é ao longo da própria rota, não só pelo fato de que alguém pode ser assaltado e ter a sua bicicleta roubada, muito mais do que isso, segurança mesmo do ciclista, porque ele estará ali, né, em cima de uma ciclovia e fala assim, eu estou aqui numa condição segura de deslocamento. E é verdade, ele não pode ter a impressão de que ele está se deslocando de uma forma insegura, muito pelo contrário, nós queremos é que ele seja incentivado a falar, você está numa condição bastante segura andando aqui. E para isso ele tem que ter um piso adequado, sinalização adequada, ele tem que ter os semáforos monitorados para dar o tempo dele transpor uma via com um cruzamento de maior importância com a sua bicicleta. São um monte de coisas que tem que ser pensadas, convivendo com o que já está aí. Que nós não vamos tirar os carros das ruas, os ônibus, os pedestres, pelo contrário, isso tem que conviver tudo de forma pacífica. Então exige um grande planejamento. Que a gente olhando fala assim, é muito fácil fazer isso, vai lá e coloca um asfaltinho no chão lá. Faz um risco e faz, branco na via. Põe uma meia dúzia de desenho no chão lá, está feita a ciclovia. Tá? Que não, absolutamente não é nada disso. É um grande projeto de engenharia. No Brasil, como é uma coisa relativamente nova, existem poucas empresas que são especializadas nesse assunto. Esse é um outro problema. Tem muitas empresas que sabem fazer obras civis de grande porte, sabem fazer pontes, estradas e tal. Mas ciclovia é uma coisa específica, exige um conhecimento específico. Algumas universidades, a Universidade de São Paulo é uma delas, elas estão abrindo dentro dos cursos de engenharia civil, engenharia e transportes, cadeiras específicas para ciclovias, porque exige um conhecimento específico. E é uma tendência. Exatamente. Então, isso tudo estou explicando para o nosso telespectador para mostrar que se trata de um projeto de grande complexidade. E nós pretendemos transformar isso numa coisa simples de ser executada. Então, a grande ciência é pegar esse plano imenso, espalhado em todos os nossos 800 km² de área do município, e fazer isso se transformar numa realidade. Esse é o desafio que nós nos propusemos a enfrentar, né? E esperamos ter sucesso. E a questão orçamentária, secretário? O que está previsto para a execução do plano? Olha, nós temos algumas fontes que nós já estamos assim, bastante adiantados nas negociações. Nós vamos utilizar para a parte dos projetos um fundo municipal que é administrado pela Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, que chama-se PROAMB. Esse fundo, quando ele foi constituído, ele previa o uso de algumas verbas que estão alocadas no fundo para o desenvolvimento de projetos que tenham alto grau de sustentabilidade. Um projeto de ciclovia é talvez o principal exemplo de projeto de mobilidade urbana que é sustentável do ponto de vista ambiental. Então nós vamos buscar esse recurso para o desenvolvimento dos projetos. Para a consecução das ciclovias, além dessas obrigações que nós já temos negociado em alguns empreendimentos de grande porte, como contrapartida do empreendimento, a construção de algumas ciclovias, nós vamos também utilizar alguns financiamentos que existem e que nós já sabemos e vamos estar correndo atrás. Existem uma série de fundos, tem, por exemplo, o BNDES tem um fundo clima, que ele é utilizado para projetos sustentáveis, então esses fundos eles têm uma participação, evidentemente tem uma contrapartida sempre do município de menor monta, mas eles têm juros atrativos, carência, uma série de vantagens para incentivar a implantação de projetos dessa natureza. Existem outros fundos, a nível do Estado tem o Fundo de Interesses Difusos, que também é possível
obter recursos desse fundo para projetos de ciclovias. Tudo isso existe à disposição, mas nunca foi utilizado, até talvez pelo próprio desconhecimento e principalmente por não ter projetos. Você não consegue discutir com nenhum desses fundos de financiamento, esses fundos existentes, se você não tiver um projeto muito bem feito e consistente. Porque ninguém vai ficar dando dinheiro para você construir seus sonhos. É para construir projetos sustentáveis, que tem uma engenharia por trás, que fala, esse projeto ele é execuível, ele custa tanto, o valor por quilômetro é tanto, a sinalização é tanto, quer dizer, tudo isso faz parte desse plano que nós vamos desenvolver. Então nós entendemos que conseguiremos com essas diversas origens de recursos financeiros, nós conseguimos executar o plano que nós estamos nos propondo. E sem onerar o município, o que é importante sem dúvida destacar, né, secretário? Porque o vereador Jorge Schneider falou em algum momento, do mesmo jeito que tem causa animal, a gente passou a conhecer agora uma causa que briga por se ter ciclovias na cidade de Campinas. Ao mesmo tempo que a gente tem muitos campineiros na expectativa de se ter uma ciclovia, a gente tem diversos outros que não vê a necessidade de se ter isso. Com e certeza. Pensa, eu vou bancar uma ciclovia da qual, na verdade, eu não concordo? Então é importante a gente deixar claro que, na verdade, não vai onerar o bolso do campineiro. Pensar, não, agora seu IPTU aumenta, agora sua despesa aumenta, porque a gente vai fazer a ciclovia na cidade. Na realidade é o seguinte, Rafaela, eu acho que tudo é uma questão de prioridade. É claro que todo mundo sabe que os recursos do município, as destinações do recurso, recentemente eu estive aqui nessa Câmara, junto com outros colegas secretários, defendendo lá os recursos, cada um defendendo a sua secretaria, explicando para a população qual que era o plano de orçamento, de investimentos para o ano de 2015. Estivemos aqui juntos fazendo isso. Então, quando nós viemos aqui naquela ocasião, temos lá todos os projetos que nós precisamos desenvolver, tudo que nós precisamos fazer no que diz respeito a trânsito, transporte público, etc., né? E a parte de ciclovias, nós não trouxemos aqui naquela oportunidade como, olha, vamos investir X reais, X milhares de reais, X milhões de reais em ciclovias. Por duas razões. Primeiro, que nós não tínhamos o plano acabado ainda. Colocamos lá uma alíquota no nosso orçamento, pode ser consultado no site da INDEC ou da própria Prefeitura, tem uma alíquota lá, uma previsão lá simplificada, já tem uma conta aberta para ser utilizada para a manipulação desse recurso. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é que nós entendemos que é possível se fazer isso com fundos de outras origens, como eu expliquei há pouco. Não necessariamente de uma forma exclusiva com o recurso do município, da municipalidade. E o campineiro vai ter à sua disposição um plano desse implantado no município. Essa é a grande coisa. Nós esperamos, daqui para frente, estarmos em muitos momentos, olha, vamos inaugurar a ciclovia tal, que é entregando à população o retorno desse grande projeto que está sendo aqui discutido hoje. Vereador Luiz Abico, a gente falou um pouco da questão do meio ambiente. Já se ficou comprovado quais são os benefícios que Campinas vai ter implementando a ciclovia e reduzindo aí a transição de carros e de poluição na cidade? O primeiro benefício, Rafaela, seria com certeza diminuição da obesidade, diabetes, pressão alta. Então os postos de saúde serão aliviados com o sistema cicloviário no futuro. Suponhamos que 10% da população comece a pilotar sua bicicleta, ele vai tomar mais sol, vai ter mais vitamina D, ele vai ter mais saúde, não é? Vai ficar mais ágil e isso diminui a pressão. E outra, essa educação desde jovem na escola, com o ciclismo seguro na cidade de Campinas, vai melhorar o trânsito daqui a 10, 20, 30 anos aqui na cidade, né? Vai diminuir esse trânsito que polui demais. E essa poluição do CO2 que o carro emite é que traz a doença consequentemente. Então uma coisa leva a outra, não é? O primeiro artigo da nossa lei, essa lei que nós aprovamos, está bem estabelecido ali, visando o bem-estar da população, visando o meio ambiente da cidade, não é? E a conservação da cidade nesse aspecto. Portanto, o sistema cicloviário trará não só alívio no trânsito, mas trará também alívio nos postos de saúde da cidade e alívio na saúde, na má saúde da população, não é? Isso vai trazer mais benefícios para todos nós, com certeza. Vereador Jorge Schneider, qual que vai ser o papel da comissão nesse meio tempo? O secretário explicou que vai ser uma situação trabalhosa para Campinas, com passos bem dados, mais lentos, para que tudo aconteça com a maior segurança possível. Qual vai ser o papel da comissão nesse meio tempo? Trazer
para a população informações, trazer o secretário de tempos em tempos para dar o seu parecer de como está o andamento do projeto? Como que vocês pretendem acompanhar esse processo todo? Nós não podemos perder de vista que a comissão é composta de vereadores, e vereador é a palavra do povo dentro da casa. Então nós vamos ser assim, intermediários entre o executivo e o legislativo para que nós possamos trazer a vontade da população, a necessidade da população até o executivo. Agora, uma coisa que eu garanto a você, não está faltando vontade nem da Câmara e nem do executivo. E não está faltando critérios do executivo. Isso para nós é muito importante, porque fazer por fazer também não interessa. Nós queremos que seja bem feito. E nós temos vontade política, nós temos técnica a se aplicar, e nós temos uma coisa que eu acho que é muito importante: ouvir a população. E o executivo está ouvindo a população. Isso para nós é muito importante. Secretário, a gente já caminha infelizmente para o fim do programa, mas eu queria que o senhor falasse de duas coisas rapidamente para a gente poder encerrar. Primeiro, que a gente fez um programa alguns meses atrás para explicar para a população como que seria a implementação do bilhete único universitário. Então, no final de fevereiro, ele foi finalmente lançado, o cadastro foi feito. Como que foi a adesão do bilhete único universitário? Olha, a adesão foi ótima. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, cerca de 12 mil pessoas que se inscreveram nesse programa. Dessas 12 mil pessoas, cerca de 8 mil já receberam o bilhete, já estão utilizando, e os outros estão em processo de cadastramento, que exige uma comprovação da distância até a sua casa, tal, e isso está sendo feito. Então, em breve, esses 12 mil que já se inscreveram vão ter o seu bilhete. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que foi um grande ganho desse processo, que pela primeira vez no município, um processo de cadastramento que é complexo também, porque a lei ela é complexa, ela exige uma série de salvaguardas para que não haja um uso indevido do benefício, ele está sendo feito todo de forma online. Não há deslocamento da pessoa nem na INDEC, nem na Transurc, nem em nenhum lugar. Faz tudo online, apenas quando ele vai receber o bilhete é que ele tem que ir lá para pegar fisicamente o bilhete. Porque, por enquanto, nós estamos evitando o envio pelo correio, mas pensamos em implementar isso futuramente. Então, o programa está sendo um verdadeiro sucesso. Se pensou em 4 mil a princípio, a gente já chegou em 12, então superou muito a expectativa do que se tinha planejado de adesões. A estimativa inicial nossa era em torno de 7 mil a 7.500, mas já está superando a expectativa, como você está dizendo. Isso demonstra que o programa foi certeiro, porque as pessoas estão aderindo e vão utilizar o benefício que o município está oferecendo. Agora a gente falou um pouquinho de BRT ao longo do programa. Tem alguma novidade? Licitação já está saindo? O que tem de novidade do BRT? BRT tem algumas novidades. Nós acabamos de lançar um edital a semana passada, que é para a contratação dos chamados estudos ambientais. Toda obra dessa natureza, ela exige licenças ambientais. Tem licença prévia, licença de instalação e um dia terá uma licença de operação. Então nós contratamos os estudos ambientais, que agora vai ser feita a contratação nos próximos dias, para que permita que nós obtenhamos essas licenças. Essa é uma novidade. A segunda é que o projeto básico foi totalmente concluído, foi entregue no agente financiador, que é a Caixa Econômica Federal. Agora nós estamos ultimando, junto com a Caixa, os ajustes finais para finalizar essa etapa, que foi muito trabalhosa. Um projeto de grande complexidade, extremamente trabalhoso. Os corredores são muito longos, passam por regiões muito adensadas, que já existe um viário colocado lá. Então não é um projeto também bastante complexo esse do BRT. E pretendemos, no mês de maio, lançar os demais editais. Nós vamos contratar um plano operacional, que é o plano que define como é que vai ficar o nosso transporte coletivo tanto durante as obras como após a entrada do BRT. Nós vamos contratar um gerenciamento das obras, do projeto e das obras, que esse é um processo que nós queremos fazer também com a ajuda de parceiros especializados no assunto, porque a Prefeitura não tem essa expertise, né? Aqui em Campinas nunca fizemos isso, de projetos dessa natureza, e vamos contratar o projeto executivo e obras. Tudo isso, todos esses processos, essas contratações serão feitas a partir do mês de maio, assim que obtivermos o aval de que o projeto básico está todo ok. E a comissão também vai acompanhar os detalhes do BRT, que é outro projeto trabalhoso e cuidadoso aí da Secretaria de Transportes, né? É todo assunto que é inerente à mobilidade, nós temos que acompanhar e nós vamos acompanhar, sim. É fiscalizar um bom andamento, mas para poder, inclusive, acompanhar e contribuir com a melhora cada vez mais, porque eu acho que parceria em Campinas era necessário.
E a parceria que existe entre a população e o Poder Executivo passa pela Câmara. A população está entendendo aquilo que nós precisamos. E a Câmara está cobrando do Executivo isso que já vem gratuitamente, que é a seriedade nos projetos. Secretário, para a gente poder deixar para o nosso telespectador tanto as informações a respeito do plano cicloviário como as novidades que virão a respeito do BRT podem ser acompanhadas pelo site da INDEC. O site é indec.com.br, é isso? Exatamente. No site da INDEC tem todas as informações que eu mencionei aqui. Nós criamos no nosso site alguns ícones especiais que a pessoa acessa lá e tem todas as informações a respeito disso que nós mencionamos aqui hoje. E caso queira mais algum detalhe a respeito do assunto, nós temos o nosso 3772-1517, que é o telefone da INDEC, pode ligar a qualquer momento e perguntar, pode mandar um e-mail para mim pessoalmente, que a gente responde as dúvidas que a população tem a respeito do assunto. Nós estamos lá à disposição porque entendemos, como foi falado aqui até pelo vereador Schneider, pelo Luiz também, Luiz Abico, que a nossa preocupação grande é uma transparência completa dos processos. Essa é uma determinação do nosso prefeito e nós temos feito isso sempre de forma extremamente transparente, o que também dá muito trabalho, porque as pessoas têm curiosidade, querem saber as coisas e isso exige de nós todos um trabalho adicional, mas é com prazer que fazemos isso, porque a população sabe exatamente o que a municipalidade, o que a administração pública está fazendo. Então, ótimo. Eu queria deixar para você também, telespectador, o número da lei, que é de autoria do vereador Luiz Abic, que gerou aí o plano cicloviário em Campinas. A lei é a 13.288 de 2008. Secretário, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Vereador Jorge Schneider, vereador Luiz Abic. Eu lembro você, telespectador, que perdeu parte desse programa, que pode acompanhar ele na íntegra também no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia. Continue com a nossa programação. Uma boa tarde para você.